tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar um negócio aqui que talvez você seja quem mais prejudica os seus investimentos, ou seja, você é o maior obstáculo para você mesmo ter um grande rendimento na bolsa de valores e construir sua renda passiva. Por que isso? Porque o preço médio da sua aquisição de ações ou de opções, seja lá o que for, não importa. Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo de alunos, é um dos comentários, é uma das características que eu mais vejo entre os meus alunos. Por exemplo, Caio, eu não vou vender essa ação porque o meu preço médio está muito acima do preço atual. Ou seja, eu paguei, na média, preço médio é o preço médio que você foi pagando para adquirir, por exemplo, aquela ação. Ou se você vendeu uma opção, preço médio que você vendeu, enfim. É muito comum os meus alunos falarem esse tipo de coisa. E aí eu sempre falo a mesma coisa, preço médio não existe. E você ter na cabeça, você lembrar, você saber o seu preço médio, pode ser a razão de você não estar tendo sucesso nos seus investimentos. Eu vou te explicar aqui, calma, que você vai entender por que o preço médio não existe, por que ele pode estar prejudicando os seus investimentos. Então, basicamente é o seguinte, nós não somos máquinas, nós somos seres, temos o cérebro, temos os sentimentos, temos as emoções. E as emoções é onde muito se manipula, é onde muito se ganha e se perde quando não há racionalidade, ou seja, quando um vendedor quer empurrar algo ruim para você, ele vai usar da emoção, né? E a gente tem os vieses, que são o quê? São coisas que não são racionais, ou seja, não faz sentido, não é o melhor, porém a nossa emoção, a nossa intuição, a nossa natureza leva a gente a fazer aquilo. É como, por exemplo, uma pessoa passa correndo assim na sua frente, você naturalmente tem a tendência de sair correndo também na mesma direção que ela está correndo. Você não faz a mínima ideia do que é, você não viu nada, não faz o menor sentido você correr, porque aquela pessoa pode estar correndo para um buraco. Só que vem da nossa intuição, vem da nosso ser primitivo, né, achar que tem uma grande ameaça e por sobrevivência a gente tem que ir. Então, nos investimentos, a gente também acaba lidando, né, acaba enfrentando alguns problemas assim muito sérios que a gente tem que entender. E a gente começa a resolver esses problemas quando a gente nomeia, quando a gente observa, quando a gente percebe o nosso viés. E eu sei que esse que eu estou falando aqui do preço médio, muita gente não percebe, demora muito para perceber, tá? Então, parte aqui da minha tarefa aqui nesse canal é te instruir. Para você ganhar dinheiro, para você criar renda, você precisa resolver esse viés. O primeiro viés que eu vou falar é o viés da ancoragem. O que é isso? Esse viés ele acontece quando você se prende a um determinado número, como, por exemplo, o seu preço médio. Então, por que eu estou falando aqui? Eu paguei R$20 naquela ação. Bom, eu só vou vender se estiver acima de 20. Se tiver, sei lá, de repente a ação está operando a 14. Aí você fala, não, mas um dia ela esteve a 20. E aquele 20 fica na sua cabeça. 20. Mas por quê? A gente não sabe explicar, é coisa do nosso cérebro. Então, o experimento, né, que mostrou muito esse problema da ancoragem, né, eu vou te dizer uma prática, tá? Por exemplo, no marketing, né? Lembra que eu falei que o marketing explora muito as emoções e as não racionalidades, né? Por exemplo, no marketing, normalmente a pessoa vai te falar um preço muito caro, ela vai te mostrar um carro de R$80 mil, para depois, quando ela mostrar o carro de 60, você falar, tá barato. Porque ela te ancorou no 80, você ficou com 80 na cabeça, de repente veio 60, tá ótimo, né? Então isso é normal, o processo de venda sempre joga um preço mais alto para ancorar lá em cima, para depois falar de fato o preço e você achar que tá barato, simplesmente porque antes foi dito um número alto. Então esse é o problema da ancoragem, né? E um experimento clássico, né, que tem, era dito um número qualquer, um número aleatório para a pessoa, e depois é feita uma pergunta que essa pessoa não sabe, sei lá, quantos estados tem na África, não sei, alguma pergunta assim que a pessoa não sabe a resposta, e ela tem que chutar, e aí normalmente o chute dela fica perto, né, fica ao redor ali daquele número aleatório que foi dito para ela antes. Então foi fazendo esse experimento, né, com muitas pessoas, dá para perceber essa questão da ancoragem no nosso cérebro, tá? Então esse é um problema da ancoragem, é um problema que eu acho que é um pouquinho menos grave, claro que é grave, porque não faz o menor sentido, né? O preço médio que você pagou, ninguém se importa, o mercado não sabe, não tem nada a ver o seu preço médio, mas tem um viés que é mais grave, e esse viés é mais importante, que é o viés da propriedade. O que é isso? Tudo que a gente tem, a gente supervaloriza, e o que a gente não tem, a gente dá menos valor.
Tá? Então, como que funciona isso, né? Nas ações, por exemplo, nos investimentos, você acaba se apegando, seja emocionalmente, enfim, você acha que porque você tem aquela ação deveria subir de preço. E às vezes até a gente começa a ter perseguição, né? Fala, puxa, as ações que eu compro despencam, né? Então tem uma série de coisas não racionais, mas pelo fato da propriedade, né, de você ter adquirido algo, aquilo começa a te perturbar e começa a te gerar coisas muito estranhas na sua cabeça e não racionais. Então, por exemplo, né, você adquiriu uma ação, você acha que ela vale mais do que aquele preço que você pagou e você só vende por um preço acima do que você pagou. Né? Mas não é assim, não faz sentido. Pode ser que essa ação, por exemplo, não valha mais do que você pagou, até porque o fundamento da ação, o fundamento da empresa pode ter mudado. E isso pode te impedir de vender num bom momento, seja porque a ação começou a cair de preço e começou a ficar ruim, era melhor você vender, ou porque ela subiu de preço, você acaba querendo segurar mais, porque você acha que aquilo vale muito, porque é seu, enfim, esse tipo de coisa. Então, tem que tomar cuidado com esse viés da propriedade. A única coisa que realmente existe, que não é o preço médio, é o preço de mercado. É só isso que existe. Então a gente está falando, na Bolsa Brasileira, a gente está falando de milhões de reais sendo operados, né? Estou falando para uma única ação, né? Milhões de reais numa única ação. Claro que na Bolsa aí a gente já está falando de bilhões de reais. Então assim, é muito dinheiro em jogo, ninguém está brincando. É claro que tem os especuladores, tem a galera ali tentando ganhar dinheiro rápido, mas essa galera aí, ela não é o dinheiro grosso, né? O dinheiro grosso mesmo, o pessoal sabe o que está fazendo, o pessoal é inteligente, está estudando, né? Então tem muito dinheiro ali e de fato o preço que está agora na tela é o preço que faz mais sentido considerando as informações que a gente já tem. É isso que você tem que encarar, tá? Não existe o seu preço médio. E além disso, qual é a outra coisa que existe? Existe uma expectativa de renda. Então, por isso que eu advogo, sempre falo, vai para as ações pagadoras de dividendo, não vai para as ações que não pagam dividendo, porque isso fica mais explícito. Né? Você tem a renda e a renda vai ser dada por dividendos. Quando você compra uma ação, não é o tema aqui, né? Mas quando você compra uma ação, por exemplo, que não paga dividendo, você tem que acreditar que um dia ela vai pagar, porque se ela nunca pagar dividendo, aquilo ali provavelmente não vai ser um bom investimento. Como que as pessoas estão sendo remuneradas, né? Se não é via dividendo, é de alguma outra forma e não vai ser legal. Então, o legal é via dividendo porque é justo. A quantidade de ações que cada um tem é a renda que você recebe. Mas tudo isso é para falar que, além do preço de mercado, existe uma expectativa de renda que você vai oferir, ou seja, fluxo de caixa que você vai receber um dia por essa ação. E é isso que você tem que comparar. Você tem que comparar essa expectativa de renda com o preço atual do mercado. Então, às vezes, você vai comprar, né, percebe que o preço médio não existe. Né, existe só essas duas coisas. Você comprou por quê? Porque a expectativa de renda estava muito acima do que aquele preço de mercado, ou a renda que vinha, a expectativa de renda era uma renda interessante para o preço de mercado. Legal, você foi lá e comprou. De repente, pode ser que a ação mude, e aí a expectativa de renda futura já não é mais aquela, é bem menor, não é legal, e não está bacana com o preço de mercado, faz sentido você vender, mesmo que esteja abaixo do seu preço médio. Ou pode ser que a expectativa de renda aumentou, e aquele preço médio que você pagou lá embaixo, ele nem faz mais sentido. Se você for, você poderia até comprar mais agora no mercado, não teria problema, bem acima do seu preço médio. Então, é isso que importa, só importa preço de mercado e expectativa de rentabilidade futura desse investimento como um todo ou dessa ação. O experimento, eu não citei, né, mas o experimento que ficou muito claro, né, a questão da ancoragem, é muito interessante, era um experimento que era dado uma caneta ou uma caneca. Então, algumas pessoas receberam canetas e aí outras pessoas receberam canecas. Para as pessoas ali que receberam canetas, né, foi dito o seguinte, falou, dá uma pensada aí, quanto você acha que vale essa caneta? Pensa aí. Ok. Pensou num valor? Ah, pensei, beleza. Agora é o seguinte, eu te pergunto, você quer trocar por uma caneca? Se você quiser, pode trocar. E aí a maioria das pessoas fala, não quero. Ou seja, de certa forma, valorizaram mais a caneta do que a caneca. Só que o mesmo foi feito para as pessoas que ganharam a caneca. Então foi dito para elas, falou, pensa aí quanto vale a caneca, elas pensaram, e aí falou, né, quer trocar a caneca por uma caneta? Pode trocar. E aí a maioria fala, não quero. Ou seja, aquilo que você ganha, aquilo que é seu, você sobrevaloriza. Essa é a tendência nossa, né, da nossa cabeça, esse é o nosso viés. E isso é muito perigoso no mercado financeiro, porque todos os investimentos que você tem, você vai sobrevalorizar, você vai achar que você deve mantê-los
porque eles valem muito. E às vezes isso não é verdade, né? Não faz sentido nenhum, tá? Então não se esqueça, o preço médio não importa. Foque no que realmente importa, que é o quê? É o preço de mercado e a expectativa da renda futura. Por que eu falo, por exemplo, tanto preço de mercado? Né? Os alunos, no meu curso, a gente aprende a fazer o cálculo do crescimento embutido no preço de mercado. Então, a gente traduz o preço de mercado, fala, olha, essa ação aqui está custando R$20, tá bom. Uma outra ação custa 40. Esse número, 20, 40, não diz muita coisa para a gente. Mas a gente aprende a fazer o quê? Pegar essa ação de 20 e entender que isso é um crescimento esperado para os dividendos ou para os lucros dessa empresa durante os próximos 7 anos, 5 anos, um crescimento de 12%. Pô, legal. A outra é um crescimento de 20%. Pô, legal. Tem empresa que tem, às vezes, crescimento até negativo, ou seja, é esperado um decaimento do lucro e dos dividendos. Tudo isso a gente consegue ver, a gente tem técnica para fazer isso. Então, ou seja, não é só olhar o preço de mercado ali, 20, 30, 40, 50, 60 reais. É você entender esse preço, o que significa versus o fundamento da empresa. E depois comparar isso, então você já entendeu, já analisou bem, entendeu o que é o preço de mercado, que é só isso que importa, é só isso que existe, né? Agora você vai ver o seguinte, qual é a expectativa que eu tenho de renda futura desse papel? Eu espero uma renda de, sei lá, X%. Aí eu comparo com esse preço de mercado e decido, não, então tá interessante comprar ou não. Beleza? Se você gostou dessa dica, se você vai acreditar em mim, né, não lembre do seu preço médio, não olhe para o seu preço médio, tome suas decisões de compra ou de venda independentes do preço que você pagou no passado. Esse é o recado que eu quero te dar. Enfim, se você gostou, deixa um like aqui no vídeo. Se você não gostou, deixa um dislike aqui para eu saber. Segue aqui o canal se você quiser mais vídeos assim, né, sobre dicas para você criar renda e fazer bons investimentos na Bolsa de Valores. E também ativa o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.